Bom dia, igreja! Que a misericórdia, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês aí na sua casa. Obrigado por você estar nos assistindo. Hoje é dia 3 de maio de 2020, é domingo, e eu tenho uma palavra para o seu coração que está no Salmo 139, verso 16. Nós vamos falar hoje sobre confiança, ok? Então, voltamos, Salmo 139, versículo 16, diz assim: Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Deus abençoe cada um de nós com a leitura desse texto maravilhoso. Um texto que nos faz meditar em confiança. Confiança porque o Deus que nos criou não é um Deus que, como diz a mitologia grega, criou e nos abandonou ao nosso bel prazer. Não é um Deus que, para muita gente, é um Deus que escolhe as pessoas que vão ser salvas e aquelas que não vai querer salvar. O Deus que eu acredito é um Deus muito mais elevado a essa situação. Os irmãos sabem, quem me conhece, gosto muito do livro de Êxodo. Também gosto muito do Salmo 139. São coisas preferidas que cada um de nós temos. Você também tem os seus, eu muito respeito tenho. Mas este Salmo 139, pelo conjunto da obra, me permite ter uma visão maravilhosa de Deus. Você sabe, o nosso adversário, o nosso único inimigo é Satanás. E ele está sempre jogando isso no rosto de Deus. Lembram, por exemplo, de Jó? Ele dizia para Deus que Deus protegia demais Jó. E por isso Jó adorava Deus e era um servo fiel. Mas, na realidade, há muita gente que não tem amado a Deus pela pessoa que Deus é, mas pelas bênçãos que esse Deus pode dar. Você pode notar que muitas pessoas têm uma brevíssima oração e na sua oração as pessoas muitas vezes já começam pedindo a Deus, pedem e não param de pedir. Parece mesmo aquele tipo de gente que o nosso inimigo diz que só pensa em Deus para lhe pedir as coisas. Muitos só procuram Deus quando estão precisando de uma grande ajuda. Muitas pessoas nessa pandemia só vão ter um relacionamento com Deus se elas começarem a tossir, ter febre ou coisa parecida. Mas o que eu queria que você notasse é que a minha confiança está em Deus pelo Deus que Ele é. Veja o texto: Tu me vistes antes de eu ter nascido, e os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Antes mesmo que qualquer dia estivesse acontecendo na minha vida, Ele já me conhecia e já me amava. Antes mesmo de eu nascer, Ele já conhecia as minhas decisões a respeito dEle e do seu reino. É esse Deus que eu estou falando. É um Deus assim que eu queria que você entendesse a razão pela qual nós podemos ter confiança total nele. É um Deus que não conhece tudo a meu respeito tão somente, mas conhece tudo a respeito de mais de 7
bilhões e meio de pessoas que existem hoje no mundo. E não somente destas que existem, aquelas que hão de existir e aquelas que já existiram, e aí de uma maneira incontável. O que nós podemos imaginar que um Deus maravilhoso como esse pode ficar zangado com a gente? Ele pode ficar zangado, por exemplo, quando nós pedimos ajuda a uma outra divindade, como se ele, Deus, não tivesse condições de nos atender. É ele que conhece nossos pensamentos profundamente. É ele quem conhece todas as nossas necessidades. Tudo que há de nos acontecer e que ele há de nos livrar, mesmo você sem saber que foi ele, o Deus que te livrou, ele já sabe o dia que ele vai ter que te livrar, ou de um atropelamento, uma bala perdida, de uma doença contagiosa, mortal. Este Deus é o Deus que cuida de nós, é nele que nós precisamos confiar. Nós não podemos nos deixar levar pelas nossas tristezas, pelos nossos problemas e achar que Deus não está cuidando de nós. Ei, você aí, você que vai ter filhos, fica calmo, confie em Deus. Deus vai cuidar dos seus filhos como Deus cuidou de você até agora. Fique tranquilo, Deus é o Deus Todo-Poderoso que sabe tudo que você não sabe. Você que está com medo de pegar essa doença, confie em Deus, fale com Ele, mantenha-se obediente e mantenha-se firme no propósito de que Deus cuida de cada um de nós. Quantos foram infectados e que clamaram a Deus e estão curados? Pena que a nossa mídia não diz, mas até que agora começa a dizer, mas são inúmeras pessoas que estão sendo curadas. Há pessoas que milagrosamente já estavam quase que desenganadas pelos médicos e Deus agiu com providência e recuperou e salvou. Nós temos um Deus que nós não deveríamos nos preocupar com Ele. Não deveríamos nos preocupar com as nossas vidas, porque é Ele quem cuida de nós, é Ele que está ocupado. Ele que quando nós dormimos, Ele está nos protegendo e cuidando de nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu viver e que Ele possa te trazer paz ao seu coração. Tenha confiança no Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque Tu és um Deus maravilhoso. Obrigado porque Tu és um Deus onipotente, onipresente, onisciente, imutável. Tudo o que nós sabemos a Teu respeito e aquilo que nós não sabemos nos faz ter confiança em Ti. Senhor, muito obrigado pela saúde. Muito obrigado, Deus, por todas as coisas que Tem já feito por nós. E nós queremos, Deus, pedir a Ti nesta manhã que Tu nos abençoes. Abençoe cada pessoa que está nos assistindo e orando com a gente. Abençoa cada um de nossas famílias. Protege-nos, ó Deus, em especial dessa pandemia que nós estamos vivendo. Dê sabedoria às nossas autoridades. Permita, Deus, de fato, que seja descoberta a vacina, o remédio, para tudo isso possa desaparecer. Ou o seu estalar de dedos, isso possa sumir. Abençoa cada um de nós oramos e nós Te agradecemos em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe essa casa e até amanhã, segunda-feira, se Deus assim o permitir.